E esse é o podcast Bem Pro Palco. Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda temporada, 8º episódio. E a gente tem uma convidada mega especial. Mas, como vocês sabem, antes, curte, compartilha, ativa o sininho para que mais pessoas possam visualizar e esse conteúdo seja de extrema relevância, que é. E hoje o nosso assunto está quentíssimo, né, Verinha? Sim, demais. Estamos aqui com o Cacá Ribeiro, que vai contribuir bastante para a gente. Vamos falar aqui de vários temas, várias questões relacionadas a esse universo feminino, que em especial, nesse momento que nós estamos, nesse mês de março, ele ganha ainda mais destaque com a questão do Dia Internacional da Mulher. Mas, já te adianto uma coisa, nós aqui fazemos parte de uma rede que tem a mulher em foco 365 dias do ano. Porque a gente merece, tá? Desculpa. É isso aí, eu sinto muito, né? Beijinho. Vamos deixar agora a Cacá falar, né, tadinha? Ah, que delícia! Eu tô vendo essas mulheres maravilhosas falando e eu fico aqui babando. Meninas, Rô, Vera, que prazer estar aqui com vocês. Eu já estava acompanhando, olhando, eu estou vendo só as coisas acontecerem. Falei, quero ver qual que vai ser a minha hora. Chegou, estou aqui. Chegou. Obrigada, meninas. Vamos falar de mulher, porque somos mulheres e sabemos com certeza das nossas necessidades, dos nossos anseios, das nossas vontades. Então, vamos lá, que eu estou aqui para dividir com você e aprender com vocês duas, viu? Oh, coisa maravilhosa. Gente, nós poderíamos falar do currículo extenso da Cacá, mas não tem ninguém melhor do que a própria Cacá para se apresentar. Cacá, fala um pouquinho, quem é você? Eu já sei que é uma mulher maravilhosa, nossa amiga, querida, parceira, então eu quero que você conheça também. Tá, para falar de currículo, eu vou ter que falar um pouquinho lá atrás. Eu venho de uma mudança total de carreira. A minha primeira formação foi em programação, mas nunca fiz programas, hein, meninas, tá? Certinho. E realmente, eu me formei em programadora, eu era tão ruim que eu colava toda a prova. Eu colava toda a matemática, não era o meu barato ali. Terminei, mamãe dizia, vai fazer direito para as coisas ficarem certo. Lá fui eu fazer direito e fiz direito, mas eu nunca advoguei. Eu acabei tomando posse de um cartório, fiquei 15 anos dentro desse cartório. Com mudança de lei, tive que mudar também de estratégia e entregar o cartório. Então, eu recomecei aos 40 anos uma nova profissão. E nós sabemos que nesse país não é tão fácil recomeçar uma profissão, uma mulher ainda com 40 anos. Então, eu tinha graduação, pós-graduação, de toda uma carreira, e eu mudei isso de 10 anos para cá. Foi uma coisa muito difícil, meninas, mas foi um momento que eu tentava buscar algo que realmente me deixasse inteira, me deixasse feliz. Eu costumo dizer que fizesse a minha alma cantar. Eu queria mexer com algo que eu amasse e eu não sabia o que era. E eu comecei a trabalhar como pessoas. Eu fui fazer um curso de coach, eu olhei aquilo, isso há 10 anos atrás, isso era uau, vocês imaginam. E aí, na hora que eu olhei aqui, eu falei, eu quero aprender sobre isso. E o aprender sobre isso veio de... Fui para constelação, fui fazer hipnose, aí fiz gestão em pessoas. Eu comecei a caminhar no desenvolvimento, mas eu acho que a maior caminhada, enquanto eu caminhava para me profissionalizar, eu ia me curando, eu ia me cuidando, porque todas as vezes que a gente faz uma formação, a gente tem que estudar aquilo. Então, cada vez que eu estudava, eu sentia um ponto de referência maior para que eu pudesse crescer. E aí eu comecei a atender empresas, atender particular, mas eu sempre gostei muito de equipe, turmas, meninas, e aí me intrigava. Eu colocar uma ferramenta para desenvolver uma pessoa voar e a outra não. E para isso eu fui para a psicanálise, né? E na psicanálise, Freud explica, eu caí ali para entender por que umas conseguiam e outras não. E eu venho disso até chegar o ano passado, que eu vi que as coisas não estavam tão legais. E eu parti para um outro olhar. E é o olhar que eu estou agora. E aí a gente vai conversando sobre isso, não é mesmo? Vamos demais. Cacá, assim, 40 anos, a gente que trabalha com desenvolvimento humano, né, e que tem um olhar para a mulher, a gente sabe que 40 anos é um marco, né? E
assim, a primeira pergunta que eu quero te fazer é: você fez uma mudança radical, não é? Aos 40 anos, não foi uma mudança porque você desejou mudar, Não. foi uma mudança imposta. Sim. Como é que você se sentiu naquele momento? Qual foi o insight que você teve logo após e um aprendizado que te trouxe até hoje? Então, o insight foi que eu não tinha cuidado de mim. Eu tinha passado 15 anos cuidando de todo mundo, menos de mim. Isso foi o que eu vi de cara. Porque o cartório, ele acabava me deixando cuidar das pessoas, e eu fui cuidando de todas as pessoas, mas da principal pessoa eu não tinha cuidado. Então, ali eu aprendi que faltava eu olhar para mim. E pela primeira vez eu me vi caminhando sozinha, que era um caminho que só pertencia a mim e mais ninguém. E o aprendizado que ficou é que eu posso recomeçar tudo a qualquer momento. Isso, eu não tinha essa certeza. Eu sabia que eu tinha coisas ainda que me garantia sobrevivência. Eu estava buscando um lado profissional, mas já não era mais tão financeiro, porque eu tinha uma segurança. Mas até eu me encontrar, essa segurança foi acabando. E chegou no momento que acabou, e acabou geral. Que eu tive que recomeçar ali, do zero mesmo. E eu descobri que eu dava conta. Então, eu sei que se eu precisar recomeçar do jeito que eu estou fazendo um novo recomeço esse ano, porque é uma nova virada, é uma nova vertente, eu sei que eu dou conta. E nos momentos mais difíceis, eu fico pensando, tudo passa, esse momento vai passar. É a certeza que eu tenho, é que tudo vai passar, mas não é fácil quando você está lá dentro. E, às vezes, um dos motivos de eu ter ido cuidar do lado emocional da mulher agora com mais foco foi porque eu precisei e não percebi. Eu tendo todas as ferramentas, eu tendo todo o amparo, eu tive que ir para terapeuta, eu tive que procurar ajuda, e eu só vi isso na hora que eu estava num estágio muito alto. Uau, bem interessante, bem Exatamente. profundo. Dá para perceber a profundidade disso pelo seu tom de Sim, voz, pela sua forma de comunicar esse momento que você passou. Agora, sim. Cacá, fala para a gente, como que foi equilibrar a vida em meio a esse momento de transformação pessoal? Foi muito difícil. Quando eu falo da primeira transformação, foi da transformação de quando eu entreguei o cartório. Você tem um estilo de vida e ele acaba naquele momento, e eu não me preparei para aquilo. E aí, todas as pessoas que estavam com você do teu lado, aquelas que sentavam na mesa, que jantava com você todas as noites, elas desaparecem nesse momento, né? Na hora que a grana acaba, acaba tudo. Na hora que a posição acaba, a grana acaba, acaba tudo. E ali eu vi que eu tinha que recomeçar, mas eu tinha muita força ainda de recomeço. Quando eu falo recomeçar aos 40, para quem está chegando aos 50, você olha 10 anos atrás, você vê que você tem uma garra muito grande. Então, foi o que eu fiz. Eu sabia, a minha maior busca foi interna. Foi ali que eu comecei a olhar para mim. Aos 40 anos, eu comecei a olhar para mim. Quando eu faço treinamento da galera de 20, 19, eu falo, quem dera se eu aprendesse isso aos 19 anos. Quem dera se eu olhasse para mim naquela idade. Então, mas eu também vejo, Vera, que eu só posso ser o que eu sou agora e fazer o que eu estou fazendo agora por eu ter percorrido esses 10 anos. Senão eu não Certamente. daria conta. Eu só consigo trabalhar com as mulheres que eu estou trabalhando agora, porque o ano passado, como eu disse para minha terapeuta, eu falei para ela, é o pior ano da minha vida. Ela falava para mim, Cacá, você vai olhar que vai ser o ano da transformação da sua vida. E hoje, quando eu montei meu método novo, eu precisei de tudo que eu fiz nesses 10 anos. Senão, eu não conseguiria. Você percebe que foi uma preparação, Cacá? Exatamente isso. Eu fui preparada para chegar aonde eu cheguei. Agora, nesse momento, que é um momento ainda de descoberta, é um projeto que nasceu
através até de uma amiga nossa do clube, foi uma pessoa que falou uma palavra e falou, dá uma olhada nessa palavra, e eu fui olhar essa palavra, só que, como mesmo ela disse, várias pessoas olharam a palavra e não deram a mínima importância. Eu fui a fundo. Então, conta logo para a gente esse negócio, né, Belinha? Rolou muito suspense aqui. Pronto, vamos acabar com esse suspense. Então tá. Teve o Confam, porque eu sou da BPW também, né? Teve o Confam, e no Confam, a Kátia Teixeira, que é uma mulher do Clube de Mulheres de Negócio de Portugal, ela foi dar uma palestra, mas antes nós conversamos, ela falou assim, Cacá, você já viu o Uling? Eu falei, não sei nem o que é isso. Ela falou, dá uma olhada, porque você trabalha com felicidade no trabalho, acho que pode fazer uma junção. E aí ela falou, vou até falar na palestra aqui sobre isso. E aí ela falou ali, a mulherada ficou louca, e eu falei, deixa eu ver o que é isso. Bullying. O que é bullying? Uma junção de duas palavras inglesas, que é uma, e bullying. Então, bullying é uma junção de mulher, bullying, que é preconceito, assédio moral, tudo aquilo que a gente sabe o conceito de bullying. Juntou essas duas palavras e quer dizer mulheres que prejudicam outras mulheres, que ameaçam outras mulheres. E foi muito legal, porque aí eu descobri, porque eu fui buscar isso, que a gente não tinha literatura aqui no nosso Brasil. Tudo que eu consegui de bullying, eu consegui nos Estados Unidos, eu consegui no México, na Colômbia, na Espanha, mas aqui não tinha. E aí eu comecei a estudar isso. Mas como advogada, o que eu pensei? Para eu justificar, já que eu não tenho um artigo científico, para eu justificar, eu vou procurar lei. E aí eu encontrei a lei. Aí que fez todo o sentido para mim, porque eu precisava de um respaldo jurídico para poder falar disso. Não, e eu acho assim, bullying, Cacá, assim. olha, você sabe, desculpa te interromper, mas Imagina. independente do embasamento jurídico, né, e eu sei até do científico também que você está construindo, Uhum. uma advogada falar a respeito desse assunto, né, já tem uma credibilidade gigantesca, né? É diferente de uma pessoa leiga falar sobre o assunto. Ela vai trazer uma vertente que às vezes pode cair assim, na mesma coisa que todo mundo fala de forma diferente, né? Sim. Então, você vai contar isso aqui para a gente, mas a percepção que a gente tem quando te ouve falar, quando você fala mais profundamente sobre o assunto, é de fato porque você é uma advogada, você tem a lei embasando, né? E isso faz total diferença. Sim. Agora, tem uma pergunta para te fazer antes de você continuar interrompendo já mesmo você, Não, Cacá. você que manda aqui. Mas olha só, a gente quer saber de uma coisa. Aos 40 você fez uma mudança, né? Sim. E foi uma mudança que você, como eu falei, te perguntei anteriormente, não era algo que você, vou mudar, não, foi algo imposto. Só que hoje você tem 50. Uhum. Eu queria que você contasse para a gente, né, o que aconteceu entre 40 e 50, que houve uma reviravolta na tua vida aos 50 e que teve um motivo exato que você falar, é isso. Do 40 aos 50, a busca profissional foi muito grande. Você se firmar no mercado é muito difícil. Eu tinha outra formação, eu tinha um outro público e eu não queria. E descobrir esse processo é muito difícil. E ganhar dinheiro também não é fácil. Eu brinco sobre o coach, que quando eu fiz, assim, eu lembro de pagar 12 mil reais para você ter a formação. Hoje você tem de graça aqui, e aí acabou desqualificando muito quem fez realmente do jeito que nós fizemos. Então, eu passei por esse processo todo. E o mais engraçado, que eu tenho uma amiga, que você até conhece, que é a Aline lá do Japão. A Aline falava assim para mim, Cacá, cada vez que você me liga, você vem com uma novidade. E eu ficava pensando, porque aí eu fazia, por exemplo, eu estou aqui porque eu vou fazer daqui a pouco, constelação sistêmica, meus bichinhos aqui para brincar.
Eu trabalhava uma parte e já colocava. Aí eu fiz hipnose, colocava um pouco de constelação com um pouco de hipnose. Aí eu fiz gestão de pessoa, eu jogava planejamento. Então eu fui construindo, mas vinha com cada necessidade que eu tinha. Uma coisa muito intuitiva. E isso aconteceu até... Vamos chegar na pandemia, porque eu acho que é importante a gente falar da pandemia, que a gente não tinha muito isso daqui, era tudo muito presencial. E eu me lembro que na semana da pandemia eu tinha 12 mil reais para receber de treinamentos e palestras que seriam dadas. O que aconteceu? Não Não aconteceu. aconteceu. Não aconteceu, eu não recebi. Ali eu já ferrou tudo. Ali eu falei... E eu comecei, entrei no clube, que foi uma benção para mim, foi quando eu comecei a me conectar com mulheres e trocar muita, muita experiência. O ano passado, eu tive um problema de saúde, que foi difícil segurar, mas eu levei. E aí fui para Portugal. Talvez eu tivesse imaginado muitas flores e eu descobri que não eram tantas flores assim, que a vida é mais difícil. Eu sempre romantizo, como uma boa canceriana, eu vou romantizando muito. Eu cheguei, me senti perdida, os processos não começaram a acontecer do jeito que eu queria. Hoje eu consigo entender. Eu já estava num processo de depressão e não tinha percebido. Então, sabe quando você não está feliz para fazer o trabalho? Às vezes eu ficava deitada até a hora de atender. E aí eu levantava, e aí como é que você fala? Você trabalha com isso. Como é que você fala para o teu cliente que você está doente? Como é que você fala para o outro que você está doente? E eu não podia falar. E foi muito difícil. E eu tenho uma companheira, que é a Elba, e a Elba começou a ver que a coisa não estava boa, entrou em contato com uma amiga minha, marcaram médico sem me avisar. E na hora que eu cheguei, eu vi que a situação estava muito pior. A primeira pergunta que ele me disse: o que está te deixando triste? Eu falei: eu não estou completa na minha vida profissional, está faltando e eu não sei o que é. Então, assim, eu sou muito bem casada, graças a Deus. Sabe assim, eu tinha tudo, mas a profissional não estava batendo, faltava. E aí eu fui percebendo que várias coisinhas me levaram até isso. Mas identificar isso para uma profissional, eu não consegui. Eu olho isso no outro, eu faço uma ferramenta. Do jeito que ele me responde a ferramenta, eu já sei, mas eu não olhei para mim. Eu não, mais uma vez, olha que interessante, eu pensei, eu não estou cuidando de mim. E aí eu pensei mais ainda, quantas mulheres passam por isso e não têm aonde pedir ajuda? Uhum. Falar que eu tive alguns casos de bullying, acredito que sim. E isso mexeu muito comigo. E na hora que a Kátia falou, me bateu muito profundo. E fosse como, tipo assim, na hora que ela falou, eu falei, chegou o que eu estava procurando. Foi exatamente o que aconteceu. Nesse momento, eu vi que a missão estava ali, mas eu não imaginava que ela era tão grande. Porque eu Uau. comecei a estudar, e cada vez que eu fui estudando, eu fui percebendo, e eu fui articulando, eu fui estudando e fui me aproximando de pessoas, sabe aquele... Isso a gente sabe fazer, né, Rô? Sei qual é o meu ponto de chegada, então deixa eu ir ali. Ah, você está nessa inauguração, por quê? Porque fulano está ali, eu vou me conectar com ele. Então, é exatamente isso que eu faço. Então, eu sou mais... Tive uma menina que falou para mim, nossa, você está em tudo quanto é lugar. Eu falei, tô. Pô, por quê? É lá que eu vou arrumar o que eu quero. É lá que está dentro da minha meta. E aí eu comecei a desenvolver todo esse trabalho de Uli. O que eu fiz? Eu montei um método onde a gente consegue trabalhar não só aquela que sofre e recebe aquilo, quanto aquela que pratica, porque nós praticamos todos os dias um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas praticamos. Ainda que seja velado, né, Cacá? Velado, minha amiga, eu vou te dizer uma coisa, o que eu estou vendo de velado, você não acredita. Você sabe até o que eu escutei? Eu mostrei meu projeto, o projeto está pronto, demorei 2 meses para construir ele inteiro, o projeto está pronto, aí essas pessoas trabalham com violência,
por causa da conexão da Lei Maria da Penha, mas eu foquei mais na violência psicológica, porque foi uma lei à parte, a Maria da Penha, que é, que é a 14.188 de 2021. E aí, as mulheres, elas não querem falar que sofrem bullying de outras mulheres. Elas não querem dizer que tem esse problema, elas querem continuar colocando debaixo do tapete, porque às vezes é muito mais fácil eu colocar a culpa no homem, que é o que massacra, que é o que mata, que é o que faz essas coisas, do que eu dizer que eu tenho um problema na minha casa com outra mulher, que eu tenho um problema no trabalho com outra mulher. E é por isso que nós não temos estatísticas aqui dentro. Não tínhamos, porque eu já estou montando. Uau! Você não perderia tempo, com certeza. Não, eu vou ter uma estatística disso daí. Eu vou começar com 300 mulheres. Eu preciso saber. Você quer ver? Assim, é rápido. Você prefere que teu chefe seja homem ou mulher? Gente, 80%. Olha, muito legal isso, Cacá. Pessoal, vamos fazer essa enquete. Responde aí pra gente. Exatamente. Sim. Você prefere que você tenha um chefe mulher ou chefe homem? 80% das pessoas que eu perguntei numa rodinha preferem homem. Você prefere trabalhar com homem ou com mulher? Homem. Você já se sentiu perseguida no trabalho por mulher? Todas disseram sim. Numa roda de 20 pessoas, todas disseram sim. Então, assim, é um absurdo isso daí. Só que ninguém nunca parou para olhar, porque não é conveniente. Estamos lutando, sim, por violência, contra a violência. As 5 violências da Lei Maria da Penha, ok, estamos. Mas quem passa por violência pela Maria da Penha, todas ali, ela tem onde pedir ajuda. Ela tem aqui em Campo Grande a Casa da Mulher Brasileira, ela tem os órgãos que tem a Lei Maria da Penha que segura, mas se ela sofre violência de uma outra mulher, ela não tem com quem falar. Ela não tem para onde correr. Primeiro, porque é vergonhoso sentir violência de uma pessoa, do mesmo gênero. Mas acontece mais do que qualquer pessoa imagina. Você E falou o isso pior de daí? tudo, é velado. Sim. É Você falou silencioso. isso. Você falou isso, eu lembrei de uma situação que acaba sendo bem clássica no nosso dia a dia, né? E como você colocou, ela é velada. No caso, mulheres que estão ali de alguma forma só dando aquela cutucadinha, aquela alfinetada nas outras, mas não assumem. Fica só naquele faz de conta. É algo de fato muito, muito complicado mesmo. Sim. Na lei de violência psicológica, ameaçar, manipular, excluir e humilhar, tudo isso está na lei. Tem reclusão de 2 a 6 anos de cadeia, fechado. Uau! Um assunto bem sério, então. É Muito sério mesmo. extremamente sério, mas que eu vou ser muito sincera com vocês. Eu não imaginei que eu ia ter resistência de alguns órgãos e eu estou tendo. Sim, porque acaba sendo algo político, né? Sim, políticas públicas, porque elas têm um Políticas trabalho públicas, exatamente. imenso. Eles têm um trabalho imenso em relação à violência. Mas na hora que você chega, eu já escutei, eu entrei em contato com uma pessoa muito conhecida em São Paulo, que tem aquelas ONGs, aquelas coisas, e aí ela falou assim para mim, Cacá, é maravilhoso, mas eu trabalho, se eu defendo, como é que eu vou apontar? Como é que vai ser isso aqui? É, Então, eu sei que eu tenho um trabalho delicioso pela frente. é É essa verdade. sensação que eu tenho, porque não é todo mundo que fala. A grande maioria, como você falou, não fala, né? Não fala. E aquelas pessoas que poderiam entrar com apoio, com suporte, com concordância, né? Existem outros interesses, né? Que faz Sim, com que elas acabem não acatando, né? sim, E o exatamente. mais triste é que eu tenho certeza que deve ser a maioria mulher. Então, a mulher que não acata, né?
por questões Exatamente isso. de interesses outros, né? Sim. E Olha, eu aí, posso imaginar essa luta no bom sentido, né? Árdua. exatamente. Mas eu estou percebendo, eu e Vera, a gente está percebendo que está sendo muito prazeroso para você ter encontrado essa veia, né? Então, assim, Sim. Cacá, você não estava feliz profissionalmente, você foi buscar Não. ajuda. Hoje, como é que você se sente? Você já ficou apaixonada e acordou à noite pensando no paquera? É isso, né? Te respondi. Eu estou acordando à noite pensando no projeto. E aí eu fico pensando, as palestras, quero colocar vozes falando isso, e vou escrever as frases que eu quero que as vozes falam para começar a se conectar. Ai, que música que vai ser? Já escolhi a música que eu, sabe assim, eu estou criança, criança apaixonada, quando aquela coisa de ter paixão mesmo por uma coisa. E aí, estudando, e a minha terapeuta falou, Cacá, você, e ela me falando, você é 9, não sei das quantas, você é disso, de criar e voar. Daqui a pouco você já está voando para outra. Eu imagino, isso é minha paixão. E aí, estudando, tá lá, stalker, na internet. Falei, ops, eu acho que isso dá para colocar aqui, mulher que é stalkeada por outra. Então, assim, tudo eu já vou conectando e trazendo, porque tem uma lei nova de stalker agora e que dá para jogar para essas mulheres que ficam stalkeando as outras e hackeando e depreciando a mulher. Então, assim, tem muita coisa que agora me acendeu uma outra luz, Rô. Me acendeu, sabe, Vera, uma coisa que eu sei que eu posso contribuir, eu Sim. sei que eu posso fazer diferença, eu sei que é para mim. Na verdade, eu sei que é para mim. Eu sei que é para mim, eu sei que eu dou conta. Ai, tem um monte de gente, beleza, cada um faz de um jeito. Cada um faz de uma Claro. forma. O que é da gente, o que é do outro é do outro. Nós estamos juntos exatamente para isso. Então, assim, Exato. hoje eu estou me sentindo uma mulher com um propósito muito grande. Não que eu não tivesse propósito, mas eu acho que o que eu tinha que contribuir ali, eu contribuí. Uhum. Talvez a minha insatisfação estivesse exatamente por não estar percebendo, quando eu falo sobre isso, o olho da. Até porque a pessoa se identifica, porque quem já não passou e quem já não fez. Uhum. Tive uma menina que sentou do lado e falou assim: eu nunca fiz. E ela tinha acabado de virar para uma pessoa e falar: não, a cadeira está ocupada. E eu sabia que não estava. Falei: como que você não fez? É. Cacá, olha, você está falando, eu estou imaginando a cena aqui, né, velhinha? Ela estava falando, eu estava imaginando a cena da cadeira ali, e eu Uhum. imagino a fisionomia da ser humano falando. Eu posso imaginar isso. E eu fico Sim, pensando assim, Cacá, aqui, eu acho que você está trazendo um desdobramento do Ulin, né? O Ulin começa sim, muito lá atrás. sim. E a gente até nem entrar nesse mérito do lá atrás, mas eu quero entrar num outro mérito que é assim. Eu vejo isso que você está falando naquela pontinha de inveja quando uma mulher vê a outra mulher em destaque, ou quando ela vê a mulher bonita, quando ela vê a mulher produzida, quando ela vê a mulher falando, quando ela vê a mulher. Protagonista, quando ela vê uma mulher protagonista, quando uma mulher, eu estava estudando uma parte sobre o teto de vidro, o famoso teto de vidro que as mulheres não conseguem ultrapassar. Quando ela ultrapassa, ela é bombardeada. Uhum, Ela é exato. bombardeada de mulheres que sabe assim, porque não dá conta. Gente, É. não vamos longe. Nós temos amigos que às vezes ele te ajuda ali na hora que você está lá embaixo, mas na hora que você está feliz ele não dá conta. E está tudo bem, porque cada um tem uma história. Uhum. Essas mulheres que praticam bullying, que fazem bullying, fazem porque sentem dores, exatamente, Sim, fazem porque... sim. Então, eu acho que a maior contribuição é que ela consiga olhar para ela e se cuidar em relação a isso. Não é um trabalho só de uma parte, é um trabalho onde vai as duas partes, Claro, claro, sem dúvida. Eu entendeu? acho perfeito.
E aí, Rô, eu não sei, meninas, se na hora de eu entrar, se eu tenho como até falar muito de Uli, ou se eu, o que que eu criei? Eu criei um projeto. Eu criei um projeto que o nome dele não é Uli. O nome dele é Abraço Feminino. Uhum. A gente vai falar do Uli, sim, mas a gente vai falar do abraço feminino que é necessário ter. Uhum. É Sim. desenvolver o abraço verdadeiro. O levantar, o dar a mão, o puxar, a famosa sororidade que está, todo mundo fala, mas é tão difícil de fazer, entendeu? É isso que não é só falar do bullying em si, das consequências. Você quer ver outra coisa? A OMS diz que até 2030 a maior doença do mundo vai ser depressão, Uhum. mais do que o câncer e doenças cardiovasculares. Então, quando você é perseguida psicologicamente, eu não vou falar nem só de mulheres, de homens, todas essas Sim. coisas, você vai para a depressão. Quando você é excluída, se você tem gatilhos, vai ser disparados e você vai. Sim. Porque eu Leva tudo para o cheguei, lado pessoal, né, Cacá? exatamente, vai tudo para o lado pessoal e tem mais. O que que a gente trabalharia, por exemplo, em empresas, que a pessoa ainda pensa em empresa? O absenteísmo. Vamos longe. Turnover, Aham. burnout, entendeu? Tudo isso mudaria se você trabalhar a saúde psicológica dessas mulheres. Sim. É um mundo de coisas que tem que ser feita, mas é um caminho árduo, não é um caminho tão fácil. E eu já percebi isso, Mas entendeu? a gente tem certeza que você, ao desbravar, né, de alguma forma, puxando algum viés, isso vai Sim. vir num efeito cascata para você, Eu, Cacá, de forma tremenda. A gente não tem dúvida nenhuma disso. o que eu quero são mulheres como vocês nessa caminhada. Só vale se for assim, porque a gente consegue fazer isso em vários lugares. Eu estou no Mato Grosso do Sul, vocês estão aí no Ceará, sabe assim? Então, eu acho que é legal a gente se unir, eu acho que vale a pena tentar abraçar de uma forma mais humana essa caminhada, não é Sim. mesmo? Você estava falando isso daí, eu lembrei, porque nesse mês que a gente fala tanto de Dia Internacional da Mulher, Sim, parece às vezes que o sentimento é de querer que os homens, a sociedade, o masculino nos veja, enquanto muitas vezes precisamos que, na verdade, possamos ver umas às outras. Porque você falou da Perfeito, questão da, Vera. Perfeito. porque você falou perfeito, da questão da sororidade, é algo que a sim, gente, na sim, verdade, precisa resgatar. Eu conversando com uma amiga esses dias, ela falou que na época da tataravó dela, uma mulher, quando ia ganhar bebê, a comunidade toda via as mulheres em volta, iam lá, ajudavam, fazia, acontecia. Hoje em dia, a questão de uma rede de apoio diante de uma situação dessa é sim, algo que já fica assim. Porque está todo mundo muito ocupado, todo mundo olhando para suas próprias exatamente. vidas, e Uhum. aí? Muito importante mesmo a gente lançar essas luzes, Sim, esse eu acho olhar para esses diversos extremamente. campos. Ó, dia 31 eu faço uma palestra na Assembleia aqui em Campo Grande, que é Mulher que Cuida de Mulher. Então, eu vou falar do bullying, entendeu? Sim. Mas eu tenho que jogar isso, porque sabe quando você assusta? Ela é muito legal, ela se identifica, mas você assusta a pessoa na hora que você fala isso. Sem Mas é dúvida. magnífico você saber que ali tem dor e que ali você pode trabalhar. Uau! Cacá, que coisa Ai, maravilhosa! delícia falar com Ô, vocês, Vera, a gente meninas. não quer parar, né? Assunto tem demais. Já Exatamente. ficou claro que as nossas entrevistadas aqui do online, elas vão ter que voltar várias vezes, porque Ah, uma edição só não dá certo. Dá não. Não é o é, suficiente. Precisamos de vocês delícia. mais vezes. E esse assunto é profundo, ele merece ser olhado com muito cuidado e a gente lançar a luz mesmo nisso daí muitas vezes. É importante. Verdade, Cacá.
Olha, uma coisa que a gente quer te dizer é o seguinte: todas as vezes em que você quiser reverberar mais ainda, conte conosco. Nossa, Rô, que delícia. Verinha, olha, eu tenho uma coisa assim muito bacana que está acontecendo, que Legal. aconteceu, ou esse projeto tem um corpo dessa forma, tem uma situação assim. Vem, a gente te recebe na hora, você vem Que reverberar isso delícia! aqui com o maior prazer do mundo. Que Tem em delícia, nós um meninas. canal 100% aberto para você. Que delícia. Eu estou Exatamente. mais feliz ainda, porque eu sei que daqui uns dias eu estarei aí, abraçadinha com vocês. Verdade, Eu verdade. amei, eu amei. Eu só tenho que agradecer a oportunidade de falar o que eu penso. Eu sou muito direta, muito clara. Se eu não gosto, você vê na minha fisionomia. Então, assim, eu estou muito feliz de me sentir acolhida por vocês. A Rô é uma pessoa que me acolheu desde o primeiro instante que eu a conheci. A Vera, a gente está falando pela primeira vez agora, mas eu cuido dela um monte na internet, então pode ficar tranquila. Então, assim, é um prazer imenso estar com vocês e parabéns por esse projeto. É muito importante mulheres escutarem, ouvir histórias de mulheres, porque é aí que a gente se identifica e vê, de uma das perguntas que você me fez, né, Rô? A gente aprende exatamente isso, que não está sozinho em alguns momentos e que, para isso, a gente tem amigos do lado que dá para pedir socorro, que dá para chegar e dá para falar. Então, É meninas, verdade. é uma delícia estar com vocês. Obrigada, lindona. Obrigada. Ó, Meu coração é seu. Você é uma pessoa super especial. Te admiro demais. Te amo. Você é incrível. E fazer esse projeto junto com a Vera, para mim, tem que ser assim, um privilégio, porque a Vera é uma pessoa querida, amada, disponível, gentil, educada. Então, para mim, eu fico sempre em êxtase, porque a gente recebe Muito várias obrigada. mulheres e a gente fica sempre muito em êxtase de fazer uma coisa que é totalmente fora de protocolo, né? Então, a gente é muito natural, tudo muito livre, né? de expressão, de comportamento. Então, para a gente é muito prazeroso. E foi lindo, foi gostoso demais te ter delícia, aqui, uma Cacá. delícia, uma delícia. Eu estou aqui pensando e fazendo uma ponte entre mim e a Vera, na minha árvore genealógica, que vem da Vera, né? Dentro do clube. Se eu parar para pensar, vem da Vera. Então, ó, eu só estou aqui por causa da Vera. É verdade. Olha aí. Tá vendo? A gente tem muito, com certeza, uma a contribuir com as outras, se nos permitirmos. E Sim. tirarmos essas barreiras desnecessárias que foram colocadas no meio do caminho, sem dúvida. Certinho, meninas. Muito obrigada, eu amei. A gente que agradece, né, Vera? Isso aí, gente, vamos ficando por aqui, não? Curte, compartilha, comenta e manda para uma mulherada, gente. Hoje, em especial, manda para uma mulherada. Não é isso, Verinha? Tá certo? Vamos lá que Cacá tem os próximos compromissos dela. Ela ficar nossa. Exato. Um beijo. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Entenda os seus bastidores e atue no palco da sua vida. Esse é um espaço de muita informação para você crescer e aparecer. Eu sou a psicóloga Rô Cordeiro e eu, a jornalista Vera Moreno. E esse é o podcast Bem Pro Palco.